Você veio ali do Cabana do Pai Tomás, né? E se formou na PUC. Sim. Né? No seu Instagram tem uma foto com você em frente à PUC, com uma faixa escrita assim: parabéns, Nicolas, a PUC nunca mais será a mesma. Ele né? pesquisou no Instagram mesmo. Você porque essa foto tá lá atrás. Você vinha de onde você veio. Você se sentiu ali dentro da PUC, né? Duas coisas. Primeiro, se você mudou alguma coisa lá na PUC mesmo, e se no momento que você estava ali, você se sentiu um privilegiado ou a minoria? Então, respondendo a primeira pergunta, né? Se mudou alguma coisa, se chegar lá e perguntar o menino que chamou a polícia para a professora, eu acho que o pessoal vai saber dessa história. Porque quando eu cheguei na PUC, eu lembro, sem brincadeira, passou no segundo dia. Primeiro que eu entrei lá de uma forma um pouco diferente, porque o meu primo era barbeiro, e aí ele fez a incrível ideia, tá? Obrigado, Danilo, por essa horrível ideia, de, ao invés de passar o ano novo com roupa branca, passar o ano novo de cabelo branco. Então eu platinei meu cabelo, deixei meu cabelo branquinho. Então eu entrei na PUC assim. Então, cara, ninguém ia nem entender quem eu era. E aí eu lembro que no segundo dia a professora chegou falando sobre relativização moral e tal. Eu falei, putz, é isso mesmo que é a universidade. Ela falou, não existem verdades absolutas. Aí eu parei e falei assim, já viu o Tropa de Elite? Que o Matias levanta a mãozinha, era eu. Aí eu levantei, falei, mas professora, quando você afirma que não há verdade absoluta, isso é uma verdade absoluta. Em quem eu acredito? Aí deu aquela tela azul, sabe? Tum. Aí ela parou assim, eu lembro que a galera bateu palma. E eu nunca esqueço disso. Porque sabe quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém? A galera batendo palma e tal, tudo mais? Foi a mesma galera que estava no final. Crucifixo, a mesma galera. E nisso eu pude perceber que a faculdade, ela tem um poder tão grande, mas é tão gradual, que se você não vigiar, você cai em um mês. Em 6 meses, em um ano, você já está o oposto. Você está militando pelo oposto. Não é tipo só pensei diferente, não. Então lá você é uma minoria disparado de ser cristão, de ser conservador. O problema da universidade, pastor, não é o comunismo, é o anticomunismo. Você não pode ser anticomunista. Você não pode falar que você é a favor da arma, você não pode falar que você é contra matar crianças no ventre, você não pode falar que você apoiava o Bolsonaro, porque eu peguei no meio desses 5 anos os 2 momentos. Eu peguei o impeachment da Dilma e peguei a eleição do Bolsonaro. Então imagina, foi esses 2 momentos, foi então pancada atrás de outra pancada. E você estava lá no impeachment, né? Estava lá mesmo, foi igual Copa do Mundo, tinha um telão gigantesco, eu estava na esplanada, fez aquela divisão, né, eles colocaram uma divisão com a esquerda, estava a direita assim, e aquele momento ali, a gente orando, pedindo para que Deus fizesse justiça, e eu acampei durante 4 dias lá em Brasília, numa barraca, para a gente fortalecer esse movimento. Então lá na faculdade foi assim. E eu consegui mudar por quê? Porque hoje, inclusive, o rapaz que trabalha comigo, ele era da minha sala, que é o Kaique. Eu lembro que ele chegou no primeiro mês e falou, cara, isso aí que você está falando, me passa alguma orientação, como é que você sabe disso? Eu falei, cara, lê esse livro aqui. Era o livro do Olavo, que é o mínimo que você precisa para não ser um idiota. Aí eu falei, toma esse livro aqui, não pega o título como se eu estivesse falando que você fosse um idiota, não. Mandar pro Fiuk. Mas tem que mandar para muita gente. Aí entreguei para ele, falei, cara, lê isso aqui. E hoje ele é um cara, né, um cara conservador, um cara que entende, né, o que está acontecendo no cenário político. E inclusive uma menina lá da PUC, isso foi muito gratificante. Ela me mandou um dia assim no direct do Instagram, assim, falou assim, demorou, mas antes tarde do que nunca. Hoje eu vejo que você está certo. Olha só. Então uma das coisas que o cristão, né, que se sente minoria, o cara da direita se sente minoria dentro da universidade, é que ele acha que ele está plantando e ele tem que colher na hora os frutos. E eu nunca tive essa preocupação, porque na escola eu já sentia isso, de eu estar falando algo ali, só que quando explodia um problema, alguma questão de um adolescente ali, de algum estudante, ia recorrer a quem? Aos amigos que estavam dando bebida? Droga? Não, ia recorrer a mim. Então eu sabia que era assim que funcionava. Porque elas também, entre aspas, muito aspas, acabam sendo refém do pecado, do vício. A esquerda atrai isso, a esquerda coopta essas meninas, sabe? Então eu sempre tive essa tranquilidade. Falei, olha, é com o tempo. Com o tempo as pessoas vão ver que a verdade, ela vai surgir de alguma forma. Então eu era assim minoria e nós conseguimos fazer uma mudança muito grande ali na PUC. Pô, sensacional isso. Olha só, você disse também que a faculdade é um ambiente hostil para pessoas igual a você, né?
Mesmo você tendo essa tranquilidade, você querer colher no tempo certo, em algum momento ali dentro, você se frustrou, você falou assim, cara, eu vou desistir, eu não aguento mais, isso aqui não é para mim. Incontáveis vezes. É. Incontáveis vezes. A universidade ela é um campo muito hostil, cara. Não só no sentido material das pessoas, mas é espiritual mesmo. Porque, olha só, a PUC, Pontifícia Universidade Católica. E o que mais eu vi foi a destruição do cristianismo lá dentro. Então, professores de sociologia, de política, batendo a mão no quadro, falando, olha, a sociologia fala que Deus não existe. Aí você tem uma professora feminista lá que não cumprimenta homens, que joga como se o cristianismo fosse patriarcal, o cristianismo fosse algo que fosse ofensivo à sociedade. Você tem exemplos, as referências dentro da universidade, Marielle Franco, nada contra a morte trágica dela, claro, obviamente, claro. Isso é inegável, mas você tem, ela não é exemplo de nada, não é porque a pessoa morre que ela vira um exemplo, senão o Che Guevara também seria um exemplo, todo mundo que morrer seria um exemplo. Aí você tem exemplos como Marielle, Simone de Beauvoir, você tem Frida Kahlo, você tem ali exemplos dentro da faculdade, como por exemplo Marighella. Você para, Che Guevara, você para e fala assim, cara, que loucura é essa? Sabe? E aí você vai chamar alguém para poder debater, se chamava o Boulos. Nesse dia eu fiz questão de trancar minha casa. Claro. Lógico, né? Vai que, né? Tranquei minha casa, deixei tudo seguro. Falei, cara, essas são as referências da nossa juventude, está tudo errado. Você não vê falar de Mises, de Hayek, você não vê falar de próprio Jesus Cristo, você não vê falar de Madre Teresa de Calcutá, você não vê falar de André Rebouças. Ninguém sabe no Brasil quem é André Rebouças, caramba. Ninguém sabe quem é Joaquim Nabuco. Fala, que caramba é essa de cultura que o Brasil tá trazendo para os nossos jovens? Então, assim, na verdade, a universidade ela não é mais um campo de produção de estudantes, é um campo de produção de ativistas. Porque todo dia uma pancada, todo dia pessoas, né, querendo ali a sua cabeça, fazendo ali ações judiciais para caçar o meu mandato. Só na campanha eu tomei 15 processos. Então eu sou uma pessoa que Deus me colocou uma missão, mas graças a Deus Ele me deu algumas virtudes e uma delas é a coragem. Então, assim, eu sou não inconsequente, mas eu sou corajoso para poder falar o certo. Eu não realmente meço para poder defender a verdade. Então, se eu tiver que, por exemplo, né, igual aconteceu recentemente, né, uma audiência, a professora falando não, porque não pode voltar às aulas, porque quem voltar às aulas é um genocida, e quem sai de casa é um genocida e tal. Aí, na hora, eu peguei o celular e fui no Instagram dela. E ela estava fazendo carreata pelo impeachment do Bolsonaro. Eu falei, ó, que lindo. Boa. Para poder sair, para poder pedir fora Bolsonaro, você sai. Ela ficou com a cara, né, do tamanho de... Mostrei para ela, mostrei das outras. Então, assim, isso para as pessoas é tipo assim, Nicolas, mas você não pode fazer isso. Né? Você está numa audiência. E eu falo, olha, peraí. Né, serviço, moderação na defesa da verdade é serviço prestado de mentira. Então, eu não posso simplesmente ser moderado em defender isso. Mas, ao mesmo âmbito, eu sou um cara muito equilibrado. Por exemplo, eu fiz uma live com uma menina que entrou falando que era de esquerda, que ia me destruir e tal. Em uma hora, a gente meio que converteu ela. No final, ela estava pedindo orientação de livro, eu indicando. Então, eu acho que o Nicolas é esse. É um cara temente a Deus, que possui inúmeros defeitos, mas que reconhece que sem Deus, de fato, eu não sou nada e sou muito firme na minha missão. Eu quero chegar no céu e falar, Deus, cumpri, tá aí, e ficar aliviado. Pô, cara, que fantástico isso. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, quem nessa caminhada, você sendo um cara de direita, sendo um cara armamentista, quem que te inspirou? Quando você estava ali nos seus 13, 14 anos, quem que você olhou, obviamente sem ser seu pai, porque eu sei que você é um cara que vai honrar o seu pai, mas quem que você olhou e falou assim, cara, eu quero isso aí, eu quero esse caminho? Então, o Jair Bolsonaro eu conheci em 2015 ou 2016, eu conheci ainda deputado. Bolsonaro, as pessoas falam que eu sou polêmico, mas o Bolsonaro é muito mais polêmico. Eu não me sinto polêmico, sendo bem sincero. Se você for pegar os meus vídeos, você vai falar, poxa, o cara tá falando a verdade ali de boa. Mas eu acho que polêmico é quem defende matar criança no ventre, quem defende a legalização de drogas, isso aí eu acho polêmico. Eu defender o contrário disso, eu acho no mínimo equilibrado. Quando eu olhei o Bolsonaro, eu retirei dele muito da coragem, muito da força, porque eu encontrei com ele em momentos em que ele poderia perder o cargo dele, sabe, o olho dele cheio d'água. É um cara muito genuíno, estive com ele essa semana, pude orar por ele dentro de uma igreja, uma assembleia com 20 pessoas lá dentro.
Foi esse vídeo que circulou agora numa igrejinha? Foi esse. Eu estava lá do lado, junto com o filho dele, o Carlos, o irmão da Michelle Bolsonaro também. E a gente, assim, orando por ele, sabe? O Espírito Santo estava ali, deu para sentir que ele estava, sabe? O cara é um cara temente a Deus. E acaba que o que eu sentia, o que eu sinto hoje, é que as pessoas colocam uma meta de perfeição inatingível e quer que ele chegue lá. Sendo que essa pessoa, na mesma posição do Bolsonaro, não duraria um dia. Porque não entende absolutamente de nada, nem do jogo, nem de como funciona a política, e nem tem a força para isso. Então ele foi uma pessoa que me inspirou nesse sentido, de coragem, de força, de ser genuíno. Mas na parte intelectual, eu puxei muito do conhecimento do Olavo, que quem fala mal é porque não conhece a estrutura filosófica dele. O Olavo é um cara que eu conheci pessoalmente e que mete a bronca no protestante. Né? Ele é um cara católico fervoroso e bate no Lutero, nos protestantes, mas eu consigo retirar aquilo que é bom dele, que é o conhecimento dele filosófico e teórico do comunismo. Inclusive que até mesmo ele já foi um. Até mesmo porque eu não concordo 100% com ninguém. Né? A única pessoa, nem com a minha mãe, nem com meu pai. Eu vou discordar com meu pai em alguma coisa, com a minha mãe, então eu sempre me mantenho nisso. Olha, eu sou o Nicolas, eu tenho a minha personalidade, eu tenho os meus defeitos e as minhas qualidades, e eu concordo 100% com Jesus Cristo. O que foge disso pode ser proveitoso,